No passado, esse velho com saco na cabeça tinha um poder bizarro. Bastava ele comer algum objeto que pertencia a um morto e ele se transformava na pessoa falecida. A transformação só durava 2 minutos, mas era o tempo da família realizar os desejos não cumpridos dos entes queridos, e muitos pagavam caro por isso. O dono do bar onde isso acontecia ficou rico da noite para o dia, mas mal sabia ele que uma desgraça estava para acontecer. Numa dessas noites, Neil apareceu no bar implorando para chamar sua esposa falecida. O dono, que normalmente aceitava esses pedidos, recusou. Neil, desesperado, sacou 20 mil euros achando que o dinheiro mudaria a opinião do dono, mas não adiantou. Ele foi expulso do bar. Parece que o dono pressentiu algo. Ele tomou alguns remédios para se acalmar e gravou um vídeo. Pouco depois, ele saiu correndo do porão, todo em chamas, gritando de dor. Não demorou muito para que ele morresse queimado. No dia seguinte, Alice, que estava longe, logo recebeu a notícia da morte do pai. Naquela noite, ela pegou um voo de volta. Porém, quando viu o corpo do pai, não sentiu tristeza nenhuma. Desde pequena, ele a havia abandonado e ela nunca teve qualquer ligação com esse pai famoso só no nome. Ao sair do hospital, um homem se aproximou, se dizendo advogado. Ele estava lá para que Alice assinasse a transferência da herança. Juntos, seguiram até o bar que o pai dela administrava. O lugar, com mais de 400 anos de história, estava bem acabado. Alice, curiosa, foi explorar o local. No corredor que levava ao porão, ela viu várias fotos na parede, todas com antigos donos do bar. Enquanto caminhava, Alice notou marcas de queimaduras no chão. Ao olhar para cima, ela teve a sensação de que algo estranho estava no porão. Alice estava diante de duas opções: vender o bar ou tentar tocê-lo sozinha. Ela decidiu passar a noite no local para pensar melhor. Mas enquanto dormia, o sino soou à meia-noite, a acordando. Ela ouviu passos vindo do andar de baixo. Corajosa, pegou o celular e desceu para investigar. Gritou, mas ninguém respondeu. Acendeu a lanterna e seguiu até o corredor que dava no porão. Ela olhou fixamente para a porta de madeira, sentindo que o som vinha de lá. Cautelosa, foi até a porta, mas percebeu que não tinha a chave. Então encostou o ouvido na porta e ouviu o som de passos do outro lado. Enquanto ficava mais tensa, uma sombra passou atrás dela, fazendo-a se assustar. Quando chegou ao salão, quase levou um susto. Neil apareceu de repente. Alice quase levou um susto de morte com a aparição de Neil, e apavorada, pegou uma garrafa de álcool, avisando para ele se afastar. Neil, calmo, explicou que não era uma ameaça, que só queria ver a esposa falecida, mas Alice não estava entendendo nada do que ele falava. Neil então tirou os 20 mil euros do bolso e colocou sobre o balcão, dizendo que o misterioso ser do porão poderia ajudá-la a ver a esposa dele. Alice, cética, não acreditou, mas ele insistiu. Sacou mais 30 mil euros e garantiu que não era maluco, implorando para que ela o ajudasse a realizar esse desejo. Alice ainda achou tudo muito estranho, mas ao ver a grana ficou tentada. Ela pegou o dinheiro e disse que no momento não tinha a chave para o porão, mas que voltaria no dia seguinte, depois de pegá-la. Neil saiu, e Alice, nunca tendo visto tanto dinheiro, ficou empolgada. Pensou consigo mesma que aquele dinheiro tinha sido fácil demais de conseguir. No dia seguinte, ela procurou o advogado e disse que queria assumir o bar e tocá-lo sozinha. O advogado então lhe entregou um contrato de venda antigo e explicou que bastava ela assinar e o bar seria dela. Sem pensar duas vezes, Alice assinou o contrato. Mal sabia ela que esse ato teria consequências aterradoras. Alice, animada com a novidade de ser a nova dona do bar, contou para sua amiga de infância, Kate. Quando Kate soube que Alice estava rica e assumiria o bar, decidiu ir até ela de carro, vindo de outra cidade. Quando se encontraram, Alice contou a Kate sobre o acordo com Neil. Kate ficou preocupada, achando que Neil era um golpista, alguém em quem não dava para confiar. Mas Alice não se importou. Ela já tinha pegado o dinheiro e estava decidida a descobrir o que realmente existia naquele porão. Pouco depois, Neil chegou ao bar. Alice, agora com a chave, abriu a porta de madeira que dava para o porão. Algo estranho estava acontecendo lá dentro. Duas cadeiras estavam posicionadas sob um lustre e na parede havia um buraco negro. Neil se aproximou do buraco e chamou o que quer que estivesse lá dentro, mas não houve resposta. Então, Neil teve uma ideia e pediu para Alice tentar chamar também. Assim que ela falou, uma mão enorme e preta surgiu do buraco. O ser, com um saco na cabeça, apareceu diante deles. Kate ficou aterrorizada ao ver isso e gritou para Alice sair dali o mais rápido possível. Mas Alice ficou parada, sem reação, olhando para o ser com o saco na cabeça. Neil falou com o monstro, mas ele não deu atenção. Então Neil calmamente foi em direção a Alice. Quando o ser notou que Neil estava se aproximando, ele parou. Alice então pediu para ele se afastar um pouco e o ser obedeceu. Neil pediu para Alice fazer o ser se sentar na cadeira. Quando ela fez, o ser obedeceu sem questionar. Neil, agora sentado de frente para o ser, explicou que queria ver sua esposa falecida. O monstro, com sua mão horrível e monstruosa, estendeu a mão para Neil. Ele então pegou o anel da esposa e o colocou na mão do ser. Assim que o monstro pegou o anel, ele retirou o saco da cabeça e abriu a boca de forma grotesca, engolindo o anel de uma vez. O ser começou a emitir um grito aterrador. Nesse momento, Neil pareceu se lembrar de algo importante. Apavorado, correu até o monstro e amarrou suas mãos, enquanto Alice empurrava Kate para longe, preparada para fugir. Mas assim que Neil terminou de amarrar as mãos do ser, ele soltou um grito ainda mais alto, fazendo todos retrocederem de medo. O monstro, com sua cabeça erguida, começou a transformar suas mãos, que passaram de fracas e envelhecidas para uma mão bonita e lisinha. Neil sabia que a transformação estava funcionando. Ele então puxou o saco da cabeça do ser, ansioso para ver
ver sua esposa, mas para seu horror, o monstro não se transformou nela. Em vez disso, o ser se transformou na última pessoa que Neil queria ver, sua mãe. Ele ficou em choque, virando-se rapidamente para Alice, implorando para que ela realizasse a invocação novamente. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um líquido negro começou a sair do buraco atrás dela. A expressão da mãe se transformou, seus olhos se tornaram escuros, e com uma voz fria, ela disse algo que deixou Neil ainda mais horrorizado. O que será que ela vai querer fazer agora?